uns probleminhas aqui técnicos, deu uma travada. Eu acho que agora já tá legal. Bom, estamos 19 horas e 3 minutos. A ideia hoje é falar sobre literatura de cordel. E, bom, vamos já começando. Seguinte, tirar aqui o óculos um pouquinho. Esse tema, literatura de cordel, é bastante extenso, né? Caberia fazer até mais de. Caberia até fazer mais de uma live por conta da extensão que é. Eu separei aqui, antes da gente falar, né? Começar aqui a tocar no assunto mesmo. Eu separei aqui minha coleçãozinha de folhetos, né? Aqui, ó. Eu não sei, o problema meu aqui é. Acho que assim fica talvez melhor. Então, isso aqui é uma coleção do Seu Lunga, com vários folhetos do Zé do Jati. Aqui, do Arievaldo Viana, ele é radialista e também é cordelista, então tem alguns títulos engraçados, né? Esse tá aqui, ó, mais distante. Namoro de uma mocréia pela internet, Batizado do Gato, A Grande Peleja de João Corta-Pau com Passarinho da Redondilha. Então, aqui, ó, Arievaldo Viana. E tem outros, do Zé do Jati. Isso aqui, ó, de Mossoró, Chuva de Balas. Chuva de Balas, de um autor, Walter Alencar, que é lá de Mossoró. E outros mais, tem vários. Os títulos, Vaqueiro Caçador, Menino e Caçador, Confusão do Cemitério, é o título desse. José Ribamar Alves. Tem aqui contando a história da Feira Nordestina, Centenário de Luiz Gonzaga, esse aqui. Me Enganei com Minha Noiva, do Luiz Campos. Vários. E interessante que eu achei, não lembrava, mas tem 3 aqui, de um autor aqui de Cabo Frio, Pedro Marcílio. Eu pesquisei, tentei achar alguma coisa dele mais, mas não encontrei. Então, esse aqui é Amantes, em Cabo Frio, Invencível Lampião, Duas Vidas e Duas Mortes. Aqui. E esse terceiro, Sumiço da Água e Uma Doideira na Calçada, desse autor aqui de Cabo Frio. Esses aqui, que está aqui nessa caixa, são do patrono da live, Antônio Francisco. Tem muito material dele na internet, é só pesquisar. Meus Primeiros Cordéis, Antônio Francisco. E outros títulos dele aqui, Calça Curta e Chinela, Do Outro Lado do Véu, A Cidade dos Cegos e História de Pescador, O Feiticeiro do Sal, e por aí vai. Meu Sonho, Aquela Dose de Amor. Então são vários cordéis aqui do Antônio Francisco. Eu separei aqui, depois durante aqui o que a gente vai falando, o João Melquiades Ferreira. E esse aqui é um clássico do cordel, é o Romance do Pavão Misterioso. Aqui, ó, nesse livreto. Bom, vamos começar a ver aqui o roteiro.
agradeço a presença aqui da pessoa que está assistindo, que eu não sei o nome, não sei quem é. Mas o que importa é a gente falar aqui. Vamos embora, vamos continuar. Tem mais uma pessoa agora, temos duas pessoas, ó. Então, dobrou o nosso público. Bom, vamos lá aqui no roteiro, vou falar as coisas a respeito da literatura de cordel. Bom, a literatura de cordel, né, se tornou mais popular aqui no Brasil por volta do século XVIII, conhecida como uma poesia popular. Então ela conta histórias, né, com os folclores, com os regionais, de maneira bem simples. E ela, durante um tempo, ela era o grande jornal, o grande veiculador de notícias lá no Nordeste. Tanto que as pessoas só passaram a acreditar que o homem chegou à Lua quando saiu um livreto contando a história da chegada do homem à Lua. Bom, aqui no Brasil, essa literatura, né, de cordel se tornou popular pelos repentistas, né, pelos violeiros, e isso se assemelha muito aos trovadores medievais, né, por contarem aí uma história musicada, rimada nas ruas, e os poemas viriam a ser os cordéis. Eles falam cordéis porque os livretos eram colocados assim, ó, barbante passado, só que eram pendurados nas feiras para venda. Então por isso que chamam literatura de cordel. Então essa literatura que a gente conhece hoje teve origem lá em Portugal, Espanha e França também, parte de uma região da França. Os trovadores medievais, né, esses poetas, eles cantavam seus poemas no século XII e XIII. E essas histórias espalhavam para a população, né, que era grande parte analfabeta. Depois começou, ainda na Renascença, a ter impressão em papel, e aí isso começa a aumentar a distribuição dos textos. Né? No Nordeste chegou junto com a colonização portuguesa, né? E dando origem a literatura como conhecemos hoje, a literatura de cordel, muito famosa nos estados do Nordeste, né? Pernambuco, Ceará, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é o estado, né, onde nasceu o Antônio Francisco, que é o patrono dessa live, sendo que o Antônio Francisco é de Mossoró. Né? Eu faço de novo esse convite para procurar na internet Antônio Francisco, para olhar as declamações dele. Ele já participou de alguns programas de televisão. Tem aí o Braulio Bessa, né, que agora estourou aí como grande vendedor de livros. E o Braulio Bessa dedicou esse livro ao Antônio Francisco. Né? Bom, o texto é escrito com a métrica fixa e rimas. E isso faz a musicalidade deles. Né? Então, tem grande importância, né, para o folclore, e já que trata de costumes locais, de histórias. Né? Eu li alguns nomes aqui, né, de alguns desses, de alguns cordéis. E também outra coisa importante é que a literatura de cordel é muito conhecida por suas xilogravuras. Que é aqui, ó. Não sei, a luz não é favorável, né? Mas na capa dos livros de literatura de cordel tem sempre uma xilogravura. Isso aqui é feito em madeira, isso depois é impressa, é feito uma impressão. Hoje, mais avançado, né, já tem as editoras, tem uma editora chamada Queima Bucha, que edita os livros do Antônio Francisco, mas ainda existe essa coisa aqui da xilogravura, que é uma técnica de gravura, né, que se utiliza de madeira como matriz, e aí depois isso possibilita a reprodução da imagem, gravada sobre papel ou outro suporte. E é uma coisa, é arte. Né? Então, arte que tem o Hammurabi Batista,
Eu estava vendo um vídeo, ele tem da família, o pai dele também é cordelista e ele também é, além de poeta, faz a xilografia, né? Essa técnica de entalhar na madeira os desenhos, as cenas que vão ilustrar as capas, né, desses livretos. E ele tem xilografia dele vendida na Europa, né? Em vários países, principalmente em Portugal. Ele até brincou que ele é mais conhecido lá em Portugal do que na cidade dele. Bom, então, no início da, da literatura de cordel se usava quadra, né? Que é uma estrofe de 4 versos. E a quadra mais utilizada era com 7 sílabas. 7 sílabas aqui não é sílaba da gramática, né? É a sílaba poética, né? Tem um exemplo aqui, ó, de uma quadra, não de cordel, mas de um poema muito conhecido, né? Que é: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, tem aqui a coisa da métrica e a coisa da rima, né? Sabiá com lá. Tem alguns poetas da literatura de cordel ou rimam todas as linhas, alternando ou saltando, ou pode ser assim, a primeira com a terceira, a segunda com a quarta, ou a primeira com a quarta, a segunda com a terceira. Né? Um exemplo aqui, ó: 3 mulher, 3 irimã, 3 cachorro da molesta, eu vi num dia de festa, no lugar Puxinamã. Então, ó, 3 mulher, 3 irmãs. O primeiro verso rima com o quarto. E o segundo e o terceiro rima internamente. Né? Outro. Mas a quadra não se usa mais, não se utiliza mais hoje. Nos mais antigos sim, mas hoje os mais utilizados são as cestilhas, como no romance do Pavão Misterioso, do João Euclides Ferreira. Existe uma polêmica até de que esse livro seja um plágio. Ele, esse livro aqui, esse livreto, né, já vendeu mais de 30 milhões de exemplares. E não é citado em lugar nenhum, né, como best-seller, vamos dizer assim. Né. Então a cestilha já é uma estrofe, né, com 6 versos. E, então, e esses versos ali, né, são de 7 sílabas, né, sempre assim. E é muito usado em cantorias no Nordeste. Né. Então, um exemplo aqui, ó: quem inventou esse S com que se escreve saudade foi o mesmo que inventou o elfo da falsidade e o mesmo que fez o I da minha infelicidade. Esse é um exemplo de uma cestilha, né? Que é um dos que é usado aqui usado na literatura de cordel. Mas usam outros, usam a septilha, aí já são 7 versos, né? Como assim, ó: eu me chamo Zé Limeira, da Paraíba falada, cantando nas escrituras, saudando o pai da coiada. A luz branca alumia, Jesus, José e Maria, 3 anjos na farinhada. Então sempre com essas rimas intercaladas aqui, que dá a questão da musicalidade. Né? Napoleão era um bom capitão de navio, sofria de troça braba, no tempo que era sadio, foi poeta e demagogo, numa coivara de fogo, morreu tremendo de frio. Outro exemplo, né? Nesse e na cestilha também usa essa coisa de rimar. Na septilha, né, se rima o segundo, quarto e sétimo verso, e o quinto com o sexto. E, e pode deixar livre o primeiro e o terceiro. Outros exemplos, para não ficar só muito na questão de técnica, de rima, tem a oitava, tem. A oitava é muito usado na poesia popular. Os 3 primeiros versos rimam entre si. Né? Tem ainda outros tipos, né? A décima, que são decassílabos, né? Com 10. Com, onde, então tem esse outro tipo. E tem os martelos, que eles chamam, né? Que são essas estrofes compostas de decassílabos.
muito usado em versos heróicos, isso, os satíricos. Aí tem vários tipos, tem o galopado, tem o martelo galopado e tem outros. Né? Bom, isso é as coisas, né? Então as rimas são sempre assim, né? Ou rimas consoantes, rimas toantes, sempre quando se forma um som de vogal, de tongo. Isso é assim, para ser, eu estava escutando Valsenir, que é um cordelista, né? Estava falando a respeito, né, de ter essa questão dessas rimas, dessas métricas para ser considerado como cordel. Bom, o que, que a gente tem de legado em relação ao à literatura de cordel? Né? Bom, Ariano Suassuna usou cordel como fonte de inspiração para a peça de teatro. Alto da Compadecida é inspirada em dois folhetos do Leandro Gomes de Barro, que é considerado o primeiro cordelista brasileiro. Ele usou o dinheiro e um outro também chamado, e outros dois ainda chamado O Testamento do Cachorro e O Cavalo que Defecava Dinheiro. Então, ó, eu vou ler aqui ó, um trechinho. A história dos cachorros mortos, do Leandro. Só um pedaço. Os nossos antepassados eram muito prevenidos. Diziam: matos sem olhos e paredes têm ouvido. Os crimes são descobertos por mais que sejam escondidos. Em 86, na província da Bahia, distante da capital 3 léguas, ou menos seria, Sebastião de Oliveira ali num canto vivia. Ele, a mulher e 2 filhas, e um filho já homem feito. O rapaz era empregado e estudava direito. O velho não era rico, mas vivia satisfeito. Então, o outro que foi usado pelo Ariano Suassuna como fonte de inspiração é esse aqui, ó. O cavalo que defecava dinheiro. Vai dando para eu viver junto com a minha família, passar bem até morrer. Compadre a sua riqueza, diga fui eu quem dei, para você recompensar-me tudo quanto lhe arranjei. É preciso que me bote no lugar que lhe botei. Disse-lhe o pobre: pois não, estou pronto para lhe mostrar. Eu junto com os capangas, nós mesmos vamos levar. E o surrão da serra abaixo, sou eu que quero empurrar. E continua. Não sei se dá para perceber, né? Assim, eu não sou um declamador como o pessoal do Nordeste lá, né? Que tem essa tradição oral dos cordéis. Mas ele tem uma musicalidade, né? Dá pra gente perceber essa musicalidade. É, tem um filme do Alceu Valença também chamado A Luneta do Tempo. É interessante, tá? Tem ele todinho no YouTube. Todas as falas dos personagens é como literatura de cordel. Então é tudo falado em versos e rimados. Né? Tem, por exemplo, o Nando Cordel, compositor, tem cordel até no nome, e ele fala que muitas músicas dele, e Nando Cordel é um compositor muito conhecido, né? Pelo menos as músicas são conhecidas, né? Às vezes a gente não liga o nome, mas várias músicas várias músicas de Elba Ramalho foram compostas por Nando Cordel. E ele tem músicas que são cordéis que ele musicou. Né? Tem, o legado é muito grande. Né? Pavão Misterioso, né, por exemplo, inspirou uma música antiga do Ednardo, né, que fez parte de trilha sonora de novela, né, Saramandaia, uma novela antiga de 76, pela Rede Globo. Inspirou não só a música, né, mas inspirou algumas coisas da própria novela. Tem quadrinistas hoje que fazem publicados usando a arte da estilogravura. É, um quadrinista pernambucano, ele publicou em 75 A Guerra do Reino Divino. E saiu até pelo Pasquim também. Então, assim, a gente tem todo um
legado relacionado ao cordel, essa poesia popular, como já teve telenovela, né, como Cordão Encantado, né, passou na Globo também, e outras histórias mais. Né. Bom, entre assim, alguns, selecionei alguns cordelistas, né? Tem o Leandro Gomes de Barros, foi o primeiro brasileiro a escrever cordéis. Ele produziu mais de 240 obras de vendas, né? E tem essa coisa de ter sido o, um inspirador, né, do Oriano a escrever o Alto da Compadecida, usando aí o testamento do cachorro, o cavalo que defecava dinheiro. Tem o João Martins de Ataíde, esse era muito interessante, ele faz parte da primeira geração, né, de autores, e ele ficou popular por utilizar imagens de artistas de Hollywood, né? E um exemplo aqui de cordel do Leandro, que é que foi usado pelo Suassuna. Né? Vamos aqui ler. É o testamento do cachorro. Vim narrar um fato que fiquei admirado. Um sertanejo me disse que nesse século passado viu enterrar um cachorro com honras de um pontetado. Um inglês tinha um cachorro de grande estimação. Morreu o dito cachorro e o inglês disse então: Mim enterre esse cachorro, ainda que gaste 1 milhão. Foi ao vigário e ele disse: Morreu o cachorro de mim, e urubu no Brasil não poderá dar-lhe fim. Cachorro deixou dinheiro? Perguntou o vigário assim. Mim quer enterrar o cachorro, disse o vigário. Ó inglês, você pensa que isto aqui é o país de vocês? Disse o inglês. Ó cachorro, gasta tudo esta vez. Eles antes de morrer um testamento aprontou. Só 4 contos de réis para o vigário deixou. Antes do inglês acabar, o vigário suspirou. Coitado, disse o vigário, que morreu esse pobre, que animal inteligente, que sentimento tão nobre. Antes de partir do mundo, fez-me presente do cobre. Leve-o para o cemitério que vou encomendar. Isto é, traga o dinheiro antes dele se enterrar. Estes sufrágios fiados é factível não salvar. E lá chegou o cachorro, o dinheiro foi na frente. Teve momento o enterro, missa de corpo presente, ladainha e seu rancho, melhor do que certa gente. Mandaram dar parte ao bispo que o vigário tinha feito o enterro do cachorro, que não era direito. O bispo aí falou muito, mostrou-se mal satisfeito, mandou chamar o vigário. Pronto, o vigário chegou às ordens, Sua Excelência. O bispo lhe perguntou: Então que cachorro foi que seu vigário enterrou? Foi um cachorro importante, animal de inteligência. Ele, antes de morrer, deixou a Vossa Excelência 2 contos de ré em ouro. Se errei, tenha paciência. Não foi erro, senhor vigário. Você é um bom pastor. Desculpe incomodá-lo, a culpa é do portador. Um cachorro como este já vê que é merecedor. O meu informante disse-me que o caso tinha se dado. Eu julguei que isso fosse um cachorro desgraçado. Ele lembrou-se de mim, não o faço desprezado. O vigário aí abriu os 2 contículos de réis. O bispo disse: é melhor do que diversos fiéis. E disse: proverá Deus que assim lá morressem os 10. E se não fosse o dinheiro, a questão ficava feia. Desenterrava o cachorro, o vigário ia à cadeia. Mas como um gingre correu, ficou coletas na areia. Então esse é o testamento do cachorro, de Leandro Gomes de Barro, que inspirou o Alto da Compadecida. Acho que quem assistiu deve lembrar, né? A questão lá do cachorro, né? Para ser enterrado. E teve essa questão toda aqui do dinheiro para o vigário, dinheiro para o bispo. Outros cordelistas conhecidas é o Polônio Alves dos Santos, né? Autor de vários cordéis famosos lá pelo Nordeste, Maria Cara de Pau e o Príncipe Gregoriano. Ele foi pedreiro, né? Uma coisa engraçada, foi pedreiro e participou da Constituição de Brasília. E escreveu cerca de 120 folhetos. Tem um cego Aderaldo, muito conhecido também,
Cego Aderado até tem um livreto que é a peleja do Cego Aderaldo. Ele é muito conhecido também no Nordeste, é poeta popular, nascido no Ceará, em Crato. Ele perdeu a visão em um acidente, né? Bom, aí descobriu com isso, depois desse acidente, o talento para rimar. E tornou-se um conhecido cantor na região. Tem até monumento em homenagem ao Cego Aderaldo em Quixadá. Tem o Firmino Teixeira do Amaral também, que é um poeta piauense. É, tem um estilo peculiar de literatura de cordel, que é o trava-língua, né? E ele que foi o autor do que eu falei, né? A peleja de Cego Aderaldo com o Zé Pretinho do Tucum. E isso virou letra de música gravada por Nara Leão e João do Vale nos anos 60. Bom, existe, né, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E ela foi criada no dia 7 de setembro de 1988. O presidente é o Gonçalo Ferreira da Silva. Bom, aí aqui vai uma primeira notinha de rodapé. Eu conheci o Gonçalo Ferreira da Silva lá no Rio de Janeiro, na Vila da Penha. Tem o Evandro Santos, né? Eu sempre confundo se é Evandro Santos ou Evandro dos Santos. Bom, enfim, é outra pessoa também que vocês devem procurar aí, que é o Homem Livro. Tem um documentário contando a vida dele chamado Homem Livro. Então ele organizava uma feijoada. Eu fui na casa dele, doei uns livros para ele, uma coleção para ele de livros, de um autor sergipano, Tobias Barreto. E ele ficou todo feliz porque o nome da biblioteca, eu não sabia disso, mas o nome da biblioteca dele era Tobias Barreto. Lá de Sergipe também. Ele é sergipano, o Evandro e o Tobias também. Aí ele me apresentou nesse dia, nessa feijoada, estava lá o Gonçalo Ferreira da Silva, que é o presidente, e é presidente até hoje, né, da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. A sede fica em Santa Teresa. Eu fui lá uma vez, visitei lá a academia. E é cordel para todo lado na parede, muita coisa, muita coisa. Não sei, eu acho que tem sei lá quantos títulos lá, uma quantidade enorme. E ele foi assim que eu conheci ele, nessa feijoada do Evandro dos Santos, que é uma feijoada onde tinha o pessoal da literatura de cordel, o pessoal do escritório do Niemeyer, que depois fez a obra, né, lá da biblioteca, do Bias Barreto, que fica na Vila da Penha. É o único prédio do Niemeyer no subúrbio do Rio. E depois eu estive com ele lá na sede da academia. Bom, e a gente vai falar aqui agora do Antônio Francisco. O Antônio Francisco é um dos maiores poetas populares do mundo, né? E ele é brasileiro. Nasceu em Mossoró. E aí tem uma segunda notinha de rodapé, antes de falar mais da biografia dele. Eu conheci o Antônio Francisco lá em Mossoró. A empresa que eu trabalhava, né, contratou o Antônio Francisco, que ele faz palestras, fazia muitas palestras lá em Mossoró, que ele é historiador, né? E então ele fazia muitas palestras, né, motivacionais e usando a literatura de cordel também para isso. E ele fez essa palestra lá. Eu tinha um livro meu, a sala de espera, né, e eu já tinha alguns livros dele, né? Esses, os primeiros daqui, meus primeiros cordéis. Aí eu falei com ele, e eu dei o meu livro para ele, autografei e entreguei para ele esse livro. Aí depois aí, né, estou contando a história, para não parecer mentira, né? Se dizia aquele negócio, né? Porque quem pode confirmar isso seria a pessoa que me deu o recado, né? Que depois ele, quando foi acertar a questão lá do cachê, né? Por eu ter participado, aí ele mandou dizer para mim que o livro que eu tinha dado a ele era o melhor livro de poesia que ele já tinha lido. Eu achei aquilo muito engraçado, bastante exagerado.
mas foi a história que me contaram. Falar igual fala no Alto da Compadecida, só sei que foi assim, né? Bom, ele é. Bom, o Antônio Francisco é filho de um ex-jogador de futebol, né? O Francisco Petronilho, ex-jogador de futebol da década de 40 e 50, de Pedra, eu acho engraçado o nome, Pedra Teixeira de Melo. Bom, ele nasceu em 49, então ele está com 61 anos, né? Vai fazer agora, em outubro, 21 de outubro. E ele é historiador, né? Bacharel em História pela Universidade Estadual, estilógrafo e compositor. Durante muito tempo ele foi esportista, decidiu, andava bastante de bicicleta, e ele diz que ele é mais ou menos, diz que é mais ou menos em tudo. Ele é mais ou menos em estilografia, mais ou menos em compositor, mais ou menos em esportista, né? Ele tem essa coisa, né, nas entrevistas, é um sujeito muito engraçado, com muito humor. Então, só a partir de depois dos 40 anos que ele tomou gosto pela poesia e começou a escrever. Então, é muito interessante, né? Que uma pessoa que começa a escrever a partir depois dos 40 torna-se hoje considerado como o rei da literatura de cordel no Brasil, né? E é interessante ainda porque ele substitui aí, né, nessa coisa o Patativa do Assaré, que é também um grande nome da literatura de cordel, né? E ele, o Antônio Francisco, ocupa a cadeira 15 da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E essa cadeira, o patrono dela é o Patativa da Saré. Então é muito interessante, né? Que ele venha a ser hoje considerado como uma espécie de Patativa do Assaré, né? Da nova geração. Entre os livros mais conhecidos tem esse aqui, né? Que eu mostrei da pouco, que é Os 10 Cordéis no Cordel, só que é de 2001. Então ele tem uma poesia de alto nível, que é assim, muito estudado, né, nas universidades. Tem vários é, estudiosos, pesquisadores do cordel que são unânimes em falar isso. E ele já assim, né, é uma pessoa muito ligada à cidade dele, já recebeu várias homenagens lá, por várias instituições, já, título de cidadão honorário de algumas cidades do Nordeste, como Natal e Capuí. Né? E interessante aqui, uma notinha de rodapé, que ele, nos Jogos Olímpicos, né, ele foi uma das pessoas que carregou, né, a tocha olímpica quando ela passou pelo Brasil, né, e passou lá pelo Nordeste, pela cidade dele, ele foi uma das pessoas que carregou a tocha olímpica. Bom, vamos lá, vamos ler aqui. Uma coisa engraçada, né, curiosidade, é que teve um 7 de setembro, né, lá em Mossoró, ele desfilou Antônio Francisco em carro aberto, né, e, e depois ele recitou, né, em frente ao palanque oficial, ele recitou um cordel, Os Animais Têm Razão, que é genial. Bom, eu vou ler aqui agora do Patativa do Assaré, que é de Assaré, né, na cidade, e ele viveu de março de 1909 a 8 de julho de 2002. Ele ficou cego, né, de um olho direito por causa do sarampo, quando era jovem, né, e tem aqui, ó, vou ler essa aqui é famosíssima, né, é só procurar aí, Vaca Estrela e Boi Fubá, que virou música, né, cantada pelo Fagner. Então eu vou ler aqui do Patativa da Saré. Seu doutor, me dê licença para minha história contar. Hoje eu estou na terra estranha, é bem triste o meu penar. Eu já fui muito feliz vivendo no meu lugar.
Eu tinha cavalo bom e gostava de campear. Todo dia eu aboiava na porteira do curral. Ei, ei, vaca estrela, ô, boi fubá. Sou filho do Nordeste, não nego o meu natural, mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha o meu gadinho, não é bom nem imaginar. Minha linda vaca estrela e o meu belo boi fubá. Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar. Ei, ah, ei, vaca estrela, boi fubá. Não nasceu capim no campo para o gado sustentar. O sertão se estorricou, fez o açude secar. Morreu minha vaca estrela, se acabou meu boi fubá. Perdi quanto eu tinha, nunca mais pude aboiar. Ê, aê, vaca estrela, boi fubá. Agora emendando Antônio Francisco, né, que é considerado hoje o maior cordelista do Brasil, né, autobiografia. Mas porém com a leitura é a maior disciplina, e vive na treva escura quem seu nome não assina. Mas na lida pesada para uma escola atrasada, tinha um porte do dia, onde estudei há algum mês com um velho camponês que quase nada sabia. Meu professor era fogo, na base do português, catálogo era catálogo, mas quando o favor me fez, o mesmo eu nunca esqueci. Foi com ele que aprendi minhas primeiras lição. Mas a ele tô devendo. Saí escrevendo e lendo mesmo sem pontuação. Depois só fiz meus estudos, mas não os livros escola. Eu gostava de ler tudo, revista, livro e jornal. Com mais um tempo para frente mesmo, varosamente, não errava nenhum nome, lia no claro da luz as pregações de Jesus e as injustiças dos homens. Antônio Francisco. Agora um dos mais famosos dele aqui, que tem no YouTube, vocês podem ver lá declamando. Veja aqui, né? O nome é A Casa que a Fome Mora. Eu de tanto ouvir falar dos danos que a fome faz, um dia saí atrás da casa que ela mora. Passei mais de uma hora rodando numa favela por gueto, beco e viela, mas voltei desanimado, aborrecido e cansado, sem ter visto o rosto dela. Vi a cara da miséria zombando da humildade. Vi a mão da caridade num gesto de um mendigo que dividiu o abrigo, a cama e o travesseiro. Com o velho companheiro que estava desempregado, vi da fome o resultado, mas dela nem o roteiro. Vi o orgulho ferido nos braços da ilusão, vi pedaços de perdão pelos iníquos quebrados, vi sonhos despedaçados, partidos antes da hora, vi o amor indo embora, vi o tridente da dor, mas nem de longe vi a cor da casa que a fome mora. Vi no barraco de lona um fim de esperança, nos olhos de uma criança, de um pai abandonado. Vi no carnal do pecado, irmão dos raios da lua, com as costas seminuas tatuadas de caliça, pedindo um pão de justiça do outro lado da rua. Vi a gula pendurada no peito da precisão, vi a preguiça no chão sem ter força de vontade, vi o caldo da verdade fervendo numa panela, dizendo aqui ninguém come. Ouvi os gritos da fome, mas vi a boca dela. Passei a noite acordado sem saber o que fazer, louco para saber onde a fome residia e por que naquele dia ela não foi na favela. E qual o segredo dela quando queria pisava, amolecia e matava e ninguém falava dela. No outro dia eu saio de novo à procura dela. Mas naquela favela fui procurar um sobrado que tinha do outro lado, onde morava um sultão. Quando eu pulei o portão, eu vi a fome deitada em uma rede estirada no alpendre da mansão. Eu pensava que a fome fosse uma gricela e feia, mas era uma sereia de corpo espetacular. E quem iria culpar aquela linda princesa de tirar o pão da mesa dos subúrbios da cidade? Ou pisar sem piedade numa criança indefesa? Engoli 3
vezes nada e perguntei o seu nome. Respondeu-me: sou a fome que assola a humanidade. Ataco vila e cidade, deixo o campo moribundo e não descanso um segundo, atrofiando e matando, me escondendo e zombando dos governantes do mundo. Me alimento das obras que são superfaturadas, das verbas que são guiadas por bolsos dos marajás. Me escondo por trás da fumaça do canhão, dos supérfluos da mansão, da soma dos desperdícios, da queima dos artifícios que cega a população. Tenho pavor da justiça e medo da igualdade, me banho na vaidade, da modelo desnutrida, da renda mal dividida, na mão do cheque sem fundo, sou pesadelo profundo, do sonho do boia fria e almoço todo dia, dos 5 estrelas do mundo. Se vocês continuarem me caçando nas favelas, nos lamaçais das vielas, nunca vão me encontrar. Eu vou continuar usando o terno xadrez, metendo a bola da vez, atrofiando e matando, me escondendo e zombando da burrice de vocês. Esse é um livreto dele, muito conhecido, da fome, né? Falando da fome, que é a casa que a fome mora. Aqui. Bom, eu tentei já fazer cordel também, mas ainda não está pronto, precisa finalizar, acertar, até porque não segue a tradição da literatura de cordel, né? A questão da rima, a questão de métrica. Mas foi uma tentativa e dessa eu comecei a escrever isso aqui lá em Mossoró, terra do Antônio Francisco. Mas precisa mexer, né? Acertar aqui, ajeitar a questão da rima. Mas eu vou ler aqui um pedaço, porque ele é muito grande, mas eu vou ler um pedacinho aqui. O nome é Cordel da Lua Azul, que eu estou tentando ainda ajeitar para virar um cordel um dia, quem sabe, né? Bom, então é assim, ó. Antônio, mestiço de pele escura da escrava descendência e do cabelo bom português, nascido e criado na zona da mata de Minas Gerais, menino de riso e de caça, um dia largou a família e a cidade, atrás do milagre brasileiro da propaganda oficial, perambulou para o país. Antônio, para o espanto geral, da nação sonhava, teimando em lutar contra o destino imposto pelo sistema. Lutava no meio da multidão de trabalhadores amontoados pelos alojamentos das grandes obras do governo, pulando de canteira em canteira até chegar no buraco aberto de Itaorna pela usina nuclear. Seguindo a promessa de dias melhores, Antônio trabalhava sem mais voltar à cidade natal, sem notícias da família. Nos dias de folga, procurava diversão no bordel do frade. Segunda-feira era o melhor dia da semana, com as moças liberadas dos encontros pagos. Podiam escolher a companhia de quem mais se aproximasse do coração. Eu usei aqui o Antônio porque eu conheci realmente um Antônio lá na usina nuclear. Trabalhei com ele em 2 ocasiões, por 2 empresas diferentes. Ele era encarregado de uma área de serviço lá. E soube depois que ele foi assassinado lá no Frade, numa rua. E sei, a história é que crime passional, coisa de ciúme de marido traído, uma história assim. Aí eu indo de Fortaleza para Mossoró, conversando com o motorista que foi me buscar lá, a gente conversando sobre essas coisas, sobre Mossoró, sobre a coisa do cordel. Aí eu fui lembrando dessa história do Antônio. Aí depois lá no hotel eu acabei escrevendo. Mas precisa ajustar a questão da métrica, a questão das rimas, para ser realmente um cordel, né? E ele é muito maior, e depois tem mais personagens, né?
da história. Bom, para encerrar aqui, o último texto aqui do Antônio Francisco, o nome é Poema que Não Fiz. Poeta, você devia escrever. Bom, antes de eu continuar, é que o pessoal andou reclamando com ele que ele estava fazendo muita poesia, né, muito folhetos, né, falando muito desses problemas da fome, corrupção e outras coisas mais que são assuntos e temas da poesia do Antônio Francisco. Aí ele escreveu esse poema que foi uma resposta mais ou menos a essas pessoas. Né? Poeta, você devia escrever um poema falando dos roxinóis, do sapo e da siriema, dos raios da lua cheia ou do sapato sem meia, do boêmio, do boêmio vagabundo, em vez de ficar quebrando a cabeça nas injustiças do mundo. Deixe de falar de fome, de guerra, poluição, aquecimento global, de roubo, corrupção. Fala um poema da chuva, das lágrimas de uma viúva transbordando de saudade. É melhor que fique em vão tentando tirar a máscara da humanidade. Quem fala assim não conhece o meu tanto de vontade de escrever um poema falando da liberdade, do relâmpago faiscando no céu e fotografando a cabeleira da serra, da semente do melão estrebuchando no chão, rachando o busto da terra, das forças dos pés, do vento batendo no mar bravio, dos peixes cortando as asas da correnteza do rio, da lua, da cor de prata, banhando-se na cascata, como se fosse um cristão, do sol nascendo e cobrindo o Ipanema, e descobrindo as belezas do sertão. Mas quando eu vou escrever o que eu ouço, o grito da serra, na palma da mão da lei, cortando a roupa da terra, perco de repente a lua no brilho fosco da rua tentando brilhar em vão. Deixo os poemas esperando e vou seguindo o comando da voz do meu coração e gritando: pare, pare as pernas do motor serra. Por quê? Por que destruir a roupa de nossa serra? Por que transformar agora milhões de árvores da flora numa única plantação? Por que mutilar a vida da terra com pesticida em nome da produção? Pare, olhe, escute e sinta o grilo da natureza no peixe morto na praia, no louro da correnteza e pare de humilhar, de caciar, de caçoar e zombar das obras do Criador, destruindo vale e serra, rasgando o couro da terra na espera do trator. E quando eu acho que estou gritando alto demais, volta de novo a vontade, que eu tinha deixado atrás de falar dos pirilampos dando rasantes no campo e soltando estrelas no chão, da seca se arrastando pelo Nordeste e queimando a carcaça do sertão. Fala da cor do vestido da primeira namorada, da pancada da biqueira numa lata enferrujada, das asas do beija-flor, igual a um ventilador cortando as asas do vento, do sertanejo valente descascando a terra quente atrás do seu alimento. E quando penso que vou iniciar meu trabalho, vejo um menino descalço na rua sem agasalho. Aí perco outra vez. Té, métrica, rima, hora, mês, no labirinto profundo de minha mente, vou gritar novamente no pé do ouvido do mundo. Quebre o olho da ganância, calhe a boca do canhão, aprenda a amar o próximo, abrindo a palma da mão. Perca este medo de amar, em vez de engravidar de ódio o ventre da terra. Plantem nela amor e paz, para a terra não parir mais droga, arma, fome e guerra. E assim vivo, batendo nas teclas do mesmo tema, esperando uma brechinha para escrever meu poema. Mesmo assim, sem prosseguir esta brecha, eu vou pedindo por minha vontade, infinda de trabalhar noutro tema. Palmas para o meu poema, que não escrevi ainda. Antônio Francisco, poema que não escrevi. Bom, com esse aqui a gente encerra a live de hoje. Material sobre literatura de cordel dava para fazer mais uma ou duas lives, mas vamos ficando nessa aqui. Vamos pensar no tema da próxima. Quero agradecer a quem estava presente. Hoje eu estou aqui, né? Pai, com uma camisa me auto homenageando pelo Dia dos Pais de amanhã. E agradecer aí quem teve a paciência de continuar assistindo. Quem não assistiu, a gente vai deixar depois gravado no canal. E esperamos nos ver numa próxima.
Depois eu vou falando aqui com todas as pessoas que eu não pude ver antes, por conta do roteiro, eu tenho que ficar me escondendo aqui, né? Então eu não consigo olhar. Então, quero agradecer aqui algumas pessoas que eu consigo ver aqui, ó. Denise, né? Denise Juliana, minha filha, está sempre aqui presente. Marcelo Fernandes, que está dizendo a literatura de cordel herdeira de traduções medievais portuguesas. É, exatamente, eu falei isso no início aqui da live. E o meu amigo aqui, ó, Guedes, Jorge Pereira, também apareceu aqui. Então, agradecer a quem assistiu aqui até o final. A gente tem tido esse trabalho de fazer essas lives. O nosso cenário é fixo, aqui atrás, sempre aparecendo aqui um pedaço da estante, bandeirinha do América, e aqui no outro lado aqui atrás, um bonequinho, né? Um bonequinho aqui atrás, ó, pro meu aniversário aqui de 60 anos, representando um livro amarelo. Ah, o pastor Zé Luiz está aqui também, falando. Tá ótimo, pastor, não tem problema. Por isso me mande notícias de sua mãe, né? Que teve problema de saúde. Depois, quando puder, para distrair, dá uma olhada lá no canal, ou aqui mesmo, né? No Face, né? Bom, literatura de cordel é importante demais para o país, né? Demais mesmo demais. Próxima semana a gente vai falar outro assunto, mas eu fico muito tentado a querer falar, fazer uma segunda parte sobre literatura de cordel. Ler alguns dos livretos que eu tenho aqui, que tem essa pegada de humor, né? Vários aqui que tem essa pegada de humor. Ler aqui é do Pedro Marcílio, esse autor de Cabo Frio, que eu descobri que tinha aqui livreto e nem lembrava. Mas então, obrigado aí às pessoas que participaram, essas que eu já falei. Depois a gente vai publicar no Facebook vamos publicar no Facebook a live vai ficar salva lá, na verdade, e vamos colocar no canal. Então, boa noite e feliz Dia dos Pais, né? Aqui a camisa não dá pra ver, né? Vou baixar aqui um pouco. Ah, aqui, ó. Baixando um pouco, tá aqui, ó. Pai aqui, escrito aqui na camisa. Né? Aqui, ó. Então é uma auto-homenagem aqui. Obrigado e até a próxima.